E aí galera da Uralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver o significado e os usos da preposição upon em inglês, que ela é usada em alguns contextos diferentes e a gente vai ver vários desses aqui nesse vídeo. Mas bom, voltando aqui, uma coisa que vocês vão notar bastante é que muitas vezes o upon ele é usado praticamente como um sinônimo de on. Aquela preposição on que a gente já está cansado de conhecer, né? Que é sobre, em cima de, ou ela é usada também muito em phrasal verbs. E a gente vai ver isso mais pra frente, mas começando aqui com esse sentido, esse mesmo sentido de on, a gente pode ver aqui alguns exemplos como they placed the vase upon the table, ou seja, eles colocaram o vaso sobre a mesa, em cima da mesa. Você poderia ter usado aqui o on the table, sem problema nenhum, mas você pode usar também o upon the table, que é um pouco mais formal. Um outro exemplo, they built the city upon a cliff. Eles construíram a cidade sobre um penhasco, em cima de um penhasco. Novamente, poderia ter sido usado aqui o on, mas de uma maneira mais formal, você pode usar também o upon. Um outro sentido no qual você também pode usar essa preposição upon é quando você está comparando duas ações, duas coisas que aconteceram e dizer que uma tem que acontecer depois da outra, após a outra. Então, após também é uma boa tradução, é uma das possíveis traduções, na verdade, para upon. Então, por exemplo aqui, upon your arrival, please contact the director. Então, após a sua chegada, por favor, contate o diretor. Então, aí tem duas coisas que você tem que fazer, mas uma tem que ser feita após a outra, né? Nesse caso seria a chegada, então depois da chegada, você tem que contatar o seu diretor. Mais um exemplo aqui também nesse contexto de após, a gente pode dizer upon hearing the good news, we went to a bar. Então, após ouvir as boas notícias, depois de ouvir as boas notícias, nós fomos para um bar. Então, novamente, duas coisas, né, que aconteceram, uma após a outra. E note também que aqui a gente usou o verbo to hear na forma ing, né, que a gente costuma chamar de gerúndio. Por quê? Porque verbos de depois de preposições, eles sempre vão estar sendo usados nessa forma ing, a forma do gerúndio. Então, por isso não pode ser upon to hear, upon hear. Não, tem que ser upon hearing, né? Depois de ouvir, após ouvir. E um outro sentido também dessa preposição upon é muito usado no sentido de to be upon us, to be upon you e assim por diante, que é para indicar que alguma coisa é iminente, essa coisa está chegando, essa coisa vai começar muito em breve. Por exemplo, the storm was upon us, ou seja, a tempestade estava chegando, a tempestade era iminente. Ou então, the wedding season is upon us, a temporada de casamentos está chegando, ela é iminente, ela já vai chegar em breve. Então é uma outra maneira de você também usar essa preposição upon nesse contexto de to be upon us, geralmente. E aí a gente também vai ver vários usos dessa preposição upon, ou também no sentido de advérbio aqui, mas sendo usado com phrasal verbs. Lembra que eles são uma mistura basicamente de um verbo com uma preposição ou um advérbio para formar um novo verbo, uma nova coisa aí, que a tradução, na maioria das vezes, vai ser diferente do verbo original. Às vezes pode ter alguma coisa a ver, mas na maioria das vezes vai ser diferente. Então vamos ver alguns exemplos aqui de phrasal verbs que usam essa preposição ou advérbio upon. Começando aqui, to agree upon, que seria concordar sobre alguma coisa, sobre o preço, por exemplo, de venda. Então, they agreed upon a price for the house. Eles concordaram, ou elas concordaram em um preço, sobre um preço para a casa, né? Então, eles estavam discutindo ali qual seria um preço e eles concordaram sobre qual seria esse preço. Então, to agree upon. Você pode usar também to come upon, que seria algo como encontrar, deparar-se com algo, né? Quando você encontra alguma coisa, geralmente de uma maneira um pouco inesperada. Então você pode dizer, the kids came upon a white cat near the school. As crianças encontraram, se depararam
com um gato branco perto da escola. O próximo seria to act upon something, que seria agir sobre algo, agir também de acordo com algo. Você pode dizer, por exemplo, I acted upon my own will. Eu agi de acordo com a minha própria vontade. Mas pode ser usado também para dizer que você agiu sobre algo, né? Agiu sobre os seus impulsos, talvez. E um próximo que a gente pode ver também seria to set upon, que esse seria atacar. É um sinônimo de to attack. Então você pode dizer, por exemplo, I was set upon by a dog. Eu fui atacado por um cachorro, que é um sinônimo de I was attacked by a dog. Também tem o mesmo sentido. Um próximo seria to call upon, que ele pode ser usado no sentido de pedir algo para alguém de uma maneira bem formal, de uma maneira bem educada, né? Então você pode dizer I will call upon the finance director to show you the results. Então, eu vou pedir encarecidamente ao diretor de finanças para te mostrar os resultados. Eu vou chamar, vou pedir para ele dessa maneira um pouco mais formal. E os dois últimos phrasal verbs que a gente vai ver aqui são mais ou menos parecidos, no sentido não, mas no phrasal verb em si eles são parecidos, que seria to look upon. Isso seria meio que um sinônimo de considerar. Então, I look upon television as a bad influence. Eu considero a televisão como uma má influência, né? Então, esse seria to look upon. E o outro é to look down upon something, que aí seria no sentido de desprezar. Você olha para baixo sobre alguma coisa, né? Então, você olha de cima para baixo sobre alguma coisa. Você despreza aquela coisa. Então, um exemplo aqui. The rich girls look down upon cheap clothes. Ou seja, as garotas ricas, elas desprezam, elas olham de cima para baixo para as roupas baratas, né? Então elas só querem roupas caras. Então, to look upon e to look down upon, não confundir os dois. E uma última coisa aqui é que vários desses phrasal verbs que eu acabei de mostrar aqui para vocês, eles funcionam com upon, mas eles também funcionam com on. Então, to look upon também funcionaria to look on something. E assim por diante, vários desses na verdade, porque como eu disse lá no começo, o on e o upon, eles podem ser sinônimos também. Mas por hoje é isso, galera, espero que você tenha aprendido algo novo. Se você aprendeu, merece aquele joinha, por favor, dá se inscrever também aqui no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima, tchau, tchau!